Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, estou aqui para dar início ao livro de Juízes. Nós terminamos de ler, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sexto livro, Josué, e hoje nós vamos entrar no sétimo livro da Bíblia, que é Juízes. Eu estava aqui lendo o primeiro capítulo. Deixa o seu comentário, o seu like, compartilha, por favor. Eu estava aqui lendo o primeiro, ouvindo o primeiro capítulo e lendo também o primeiro capítulo de Juízes. Josué morreu. Agora que acontecem as novas conquistas de Israel. E sucedeu que depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, né? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para lutar contra eles, para pelejar contra eles? Eles consultaram o Senhor. Por isso que é bom nós pedirmos uma resposta ao nosso Deus do que nós faremos. E o Senhor disse assim: Judá subirá, e eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Simeão a Judá, ou vice-versa, quem disse foi. Então disse Judá a Simeão: suba comigo, e eis que entregarei esta terra nas suas mãos, né? Ele disse ao irmão dele: sobe comigo, sobe, venha conquistar, vamos conquistar a minha herança juntos, e depois eu vou com você. Aí ele subiu com ele para pelejar, para lutar pela herança. Como se diz, Deus nos oferece bênçãos, mas nós temos que lutar pelas nossas bênçãos. Porque o Senhor, nós temos garantia de vida eterna por Cristo Jesus. Temos direito à herança. Mas nós não podemos desistir de guerrear contra os dardos inflamados de Satanás que se levantam contra a nossa vida. E aqui Judá foi lutar e pediu ajuda para Simeão. Simeão foi e ajudou Judá. E Simeão partiu com ele e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os ferezeus, e feriram eles em Bezeque e a 10.000 homens. E acharam ali Adoni-Bezeque em Bezeque, que a cidade, acharam Adoni-Bezeque no lugar chamado Bezeque. E pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o seguiram, prenderam ele e cortaram os dedos deles, os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Zedeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no para Jerusalém, e ele morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. Eles também tomaram, né, a Jerusalém. Depois os filhos de Judá desceram a peleja contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas cidades, nas planícies, e partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron. Era, porém, outrora o nome de Hebron era Quiriate-Aba. Feriram a Cesai e a Aimã e a Talmai.
E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar-lhe, lhe darei a minha filha Axia por mulher. Eu já tinha falado isso aqui no livro de Juízes, né? E Calebe deu a sua filha Axia por mulher. Falou aqui assim, ó, quem ganhar, né, vai ter minha filha Axia. E sucedeu que indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo, né, que Josué deu para, eu esqueci de falar, Otiniel conseguiu esse ato de heroísmo, e Calebe deu a Axia a Otiniel. E ela pegou uma terra que não tinha água, e que ele deu para ela a herança e tudo. Então ela influenciou Otiniel a que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe disse: que é que você tem? Que está acontecendo, Axia? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela usou de sabedoria aí, né? Porque a água, meu filho, né? A água vale ouro, né? E também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, ao que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá, né? E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, totalmente destruído, e chamou o nome dessa cidade de Ormã. Tomou mais Judá a Gaza com o seu limite, e Asquelon com o seu limite, e a Ecrom com o seu limite. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou, olha bem, gente, não expulsou os moradores do vale, porquanto eles tinham carros de ferro. Às vezes Deus mandou expulsar tudo, matar, né? Mas eles não expulsaram, eles não obedeceram. Já estavam com más intenções, né? Más intenções. Eles não expulsaram, como se diz, tem carro de ferro, carruagem, né? E talvez eles devem ter pensado assim, eles vão conseguir conduzir essa carruagem, então não pouparam os moradores. Depois deram Hebron a Calebe, como Moisés dissera, e dali expulsou 3 filhos de Anak. Esses filhos de Anak, eles eram gigantes. Ele expulsou 3 gigantes. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, gente. E esses jebuseus deram trabalho. Eles conquistaram a terra e deixaram os jebuseus lá. E eles deram muito trabalho. E dali, gente, deixaram os jebuseus habitar ali, em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até eles foram crescendo e fortalecendo, né, gente? Então, os jebuseus estavam lá, tomaram Jerusalém. Mais à frente a gente vê isso. Ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia que foi escrito essa palavra, né? E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade, Cidade de Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhes disseram: vocês mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrou-lhes a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Como eles falaram assim, se vocês me mostrar a entrada da cidade, você vai ser poupado. E ele poupou esse homem e a família dele.
e mostrando-lhes ele a entrada que eu já falei, né? Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores do Megido com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Que bagunça que ia virar, hein, gente? E sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus pagar tributo, pagar impostos. Porém, eles escravizaram os cananeus. Os cananeus tinham que pagar impostos. Porém, não era para eles terem expulsado os cananeus. E depois eles pagaram um alto preço também, né, gente? Porém, não expulsou de todo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus, a tribo de Efraim, né? Expulsou os cananeus que habitavam em Gézer. Antes, os cananeus ficaram habitando com ele em Gézer. Tampouco expulsou Zebulão, os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores, eles não expulsaram, tudo que eles pouparam, não era para poupar os moradores, gente. Muitas vezes a gente permite o pecado entrar na nossa casa, aceita o pecado para agradar as pessoas. E nós não podemos termos dois pesos e duas medidas. Ou é sim, sim, não, não. Né? Aí a gente vai dando abertura, ali quando o pecado está entrando, e aí o lar começa a ficar desordenado. Deus quer que tenha fidelidade em nossa casa. Expulsar os inimigos, fazer uma faxina espiritual na nossa casa, orar nos quartos, né? Em nome do Senhor Jesus, orar pelo nosso esposo, orar pelos nossos filhos. Aqui, eles não expulsaram, eles não obedeceram, né? Os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Elba, que eles não expulsaram, nem de Afec, nem de Reob. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto também não expulsaram. Eles não obedeceram à ordem do Senhor. Aí, a falta de obediência gera bagunça, né, irmãos? Gera bagunça, que nós temos que expulsar. Existem demônios territoriais que eles não... nós temos que expulsar esses demônios. Espírito de briga, de contenda, prostituição, nome feio atrai demônios. Cada nome feio tem um significado. Gente, tá todo mundo brincando com esse trem de morango aí, mas diz que esse negócio é satânico. As pessoas precisam saber por quê. Por quê de cada coisa. Não é aceitar tudo, não. Pessoa simpática não vai entrar no céu, não, tá? Vai entrar no céu pessoa obediente. Aquela que obedeceu o Senhor. Obedeceu os preceitos do Senhor. Então, Naftali expulsou os moradores de Bet-Seme. E nem... então, Naftali quer dizer... Nem Naftali expulsou... Reiterando aí. Nem Naftali expulsou os moradores de Bet-Seme. Nem ele. Nem os moradores de Bet-Anat também. Mas habitou no meio dos cananeus. Olha como que eles tinham atração pelos cananeus, né? Que habitavam na terra. Porém, eles só cobraram tributos desses cananeus, os moradores de Bet-Seme e de Bet-Anat.
E os amorreus impeliram, né? Os amorreus levaram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, porém prevaleceu a mão na casa de José e ficaram tributários. Então todo mundo, as tribos que não acabaram, que não tiraram os inimigos das suas terras, eles cobravam tributo. Não porque Deus mandou, mas por interesse deles. E foi o limite dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha dali de cima. Então aqui nesse capítulo está contando as novas conquistas de Israel. Alguns obedeceram, expulsaram, né? Foram poucos. E aqui houve uma desobediência, ou aí começou a entrar a desorganização por falta de obediência. A falta de obediência, ela gera desorganização. O povo começa sem eira, sem beira. Josué morreu, Eleazar morreu. E agora a primeira tribo que Deus mandou conquistar as terras foi Judá. E Judá pediu ajuda para Simeão. E eles venceram. E eles eliminaram os inimigos. Mas a maioria das tribos aqui não eliminaram os inimigos. Então, gente, é muito chato, né? E isso aqui eles estavam... É como uma pessoa que acha um filhote de leão, que todo filhotinho é lindo, né? Apaixona, gosta daquele filhote de leão e cria, mas quando ele cresce, ele o come. Então, gente, vamos vigiar se nós estamos aceitando inimigos dentro da nossa casa. Esses inimigos espirituais, eles têm trazido contenda, ira, suicídio, depressão. Está levando essas coisas para dentro das nossas casas. E em nome de Jesus está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maia.